Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine. E na aula de história de hoje, nós vamos continuar a nossa discussão sobre o Segundo Reinado, só que agora vamos falar sobre a questão indígena, como viviam os indígenas durante o Segundo Reinado, que foi basicamente todo o século XIX. Então vamos lá? Vocês sabem, né, que não é segredo para ninguém, que os povos indígenas foram os primeiros habitantes da nossa terra. E ao chegar aqui os portugueses, exploraram da sua mão de obra, foram escravizados, exterminados, tiveram seus territórios tomados também. Chegando no século XIX, as condições dos indígenas eram bem lamentáveis. Ou eles tinham fugido e adentrado cada vez mais as matas, ou eles estavam totalmente empobrecidos com a falta de seus territórios, perda da sua identidade cultural, mistura de várias tribos que viviam juntas, então se perdeu muito essa identidade cultural, ou sendo explorados de várias formas pelos colonos portugueses. Os indígenas também, durante esse século XIX, eles foram atacados nas chamadas guerras, né, do tipo colonial, que foram desencadeadas sobretudo com a chegada de Dom João em 1808, que declarou guerra aos botocudos no Vale do Rio Doce, do Espírito Santo e nos campos de Guarapuava, no Paraná. Sobre essas guerras justas, elas também aconteceram aqui na nossa cidade, como vocês devem saber, antes da chegada do conquistador, né? Aqui em Conquista, viviam índios, né? Existiam três tribos indígenas, as principais, Mongolós, Amorés e Pataxós, que viviam aqui na região. E eles foram exterminados pelo conquistador João Gonçalves da Costa. E quais eram os justificativos, né, para empreender essa guerra? Controlar a selvageria, que os índios eram selvagens, para tomar territórios, conquistar novos territórios, isso é quem conquista mesmo. Qual era a justificativa de infligir uma guerra contra os povos que viviam aqui? Conquista de novos territórios. Então, as justificativas eram inúmeras e se classificava os índios em dois grupos distintos. Ou o índio era manso, quando ele era controlável, né, quando ele era submisso às vontades da cultura europeia ou portuguesa, ou ele era hostil. E ele estava em estado de barbárie, e ele era um bárbaro, então ele deveria ser exterminado. E assim, no segundo reinado existia um grande contraste entre o indígena, né? Tinha o indígena real e o indígena da literatura. Porque nesse primeiro momento do segundo reinado, estamos tentando construir uma identidade nacional. O Brasil ainda não tinha. O que era ser brasileiro? Aí você pode falar várias coisas. Ah, ser brasileiro, professora, é falar português, é, é falar samba, é feijoada, enfim, você pode trazer várias características do que é ser brasileiro, mas naquele momento do segundo reinado de construção da identidade nacional, você não tinha. E o índio, ele foi apropriado como um elemento na construção dessa identidade nacional. Então, na literatura, o índio era visto de forma romantizada. E aí você tem várias obras no período, obras literárias romancistas, que ela traz o índio como um grande herói, valente, que se sacrifica pelo nascimento da nação. Aí você vai ter Iracema, você vai ter. Gente, agora só lembrei de Iracema, mas tem várias outras obras que traz, né, essa formação desse Brasil através desse sacrifício indígena. Então você tinha duas ações totalmente diferentes em relação ao índio. A relação do índio é, na vida real, que era considerado ou manso ou hostil, e quando era hostil ele deveria ser exterminado, deveria acontecer uma guerra contra ele. E você tinha a relação do índio da literatura, que era o índio perfeito, o super-herói, o herói nacional.
E como eu estava falando para vocês, existia muita diferença entre o índio real. Para começar, não existe índio, né? Existem povos indígenas. Você tem uma diversidade de povos indígenas com falas diferentes, com culturas diferentes, que vivem de formas diferentes. Então, você tem uma multiplicidade de povos indígenas no Brasil. E, não, e o que o Estado brasileiro tentava fazer naquele momento? Tentava construir a figura de um índio único, mas aí você tinha a contraposição dessa realidade, né, de múltiplos índios e que o índio defendia a sua cultura, enquanto o Estado brasileiro queria o que? A miscigenação, que esse índio se incorporasse à cultura portuguesa, ocidental e deixasse todos os seus hábitos culturais para trás. Mas na realidade, o indígena lutava mesmo era contra essa civilização que estava posta. Ele não era um modelo ideal que poderia ser utilizado, né, como símbolo nacional. Então, como o índio não era aquela figura ideal para ser usada como o índio não, os povos indígenas não eram a figura ideal para ser utilizada como símbolo nacional, o que fizeram? Pegaram essa imagem do indígena e romantizaram como símbolo da nação. Então, o índio era aquele herói de coração bom, valente, que lutava a fim da criação desse estado, que se sacrificava. Então, construiu essa imagem do indígena idealizada, uma visão romântica que não era real. Na prática, os indígenas sofriam com a guerra, com a usurpação dos territórios e a violência. E assim, no século XIX, existiam várias discussões sobre como seria levar essa questão indígena. O que se faria com os indígenas? E aí você tinha duas teorias. Uma teoria mais racista, que defendia os indígenas como seres inferiores e incapazes. E, e havia também a outra teoria que falava que os indígenas poderiam sim. E quais eram os verdadeiros interesses do governo imperial nessa política indigenista, né? Seja através do uso da violência e da guerra contra os índios hostis, ou do uso de assimilação cultural para os índios, os bons índios, né? Os índios amáveis, afáveis, que se deixavam, se assimilavam à cultura europeia ocidental, era tentar usurpar, na verdade, né, as terras desses indígenas, aumentar o território do Brasil imperial, do governo, é, e com isso, né, tentava tirar todas as características culturais do que é ser indígena. Por isso que é tão importante a preservação cultural, né, do que é ser indígena, que está se perdendo, né? Algumas tribos tentam bravamente resistir ao que é ser indígena, o que elas acham que é ser indígena hoje, né? No século XXI. E isso impactou fortemente a forma como a gente vê como a gente vê os povos indígenas hoje, né? A falta de representatividade da população indígena na nossa cultura, tratar eles de maneira estereotipada, como falar índio, igual eu falei aqui agora, é uma maneira estereotipada de tratar os povos indígenas, porque não existe índio, existe povos indígenas com sua multiplicidade, com culturas diferentes, falas diferentes, formas de ver a vida diferentes, religiões diferentes, e isso foi se perdendo para transformar esses povos indígenas em uma massa trabalhadora, que se incorporasse à sociedade brasileira, recebendo baixos salários e perdendo, né, suas características e suas culturas e suas características culturais, sobretudo. Então, turma, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e estudem bastante. E até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.